E eu quero convidar aqui o nosso irmão aspirante Edilon. É bom te conhecer, isso aí. Valeu. O aspirante Edilon ligou para minha esposa, perguntou com que camisa que eu vinha, entendeu? Brincadeira. Esquecemos de combinar com o Pedrito Francisco. Nós não combinamos com ele. Mas o aspirante Edilon tem a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus hoje. E eu quero orar por ele e orar por nós, para que nós possamos receber da parte do Senhor. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti pela vida do Teu Filho. Esta, ó Deus, palavra que Tu deste, ó Deus, a ele, veio do Teu coração. Ó Deus, usa Teu Filho como instrumento, mais uma vez, ó Deus, para falar conosco. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios, ó Deus, da Tua graça e da Tua glória. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo que está aqui reunido, aqueles que estão em casa, quem sabe, ó Deus, assistindo o culto pela live. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida, ó Deus, de cada um, Pai. E que, ó Deus, nós possamos receber, ó Deus, da Tua parte. Nosso coração está aberto. Então fala conosco, Senhor. Desce, ó Deus, chuva de bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meu Cristo. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Alegria estar mais uma vez aqui com essa oportunidade de ministrar ao seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Domingo passado não pude estar aqui, estava em Jardim Angá, no Bramil. Nosso pastor Mauro nos enviou para ali. Estávamos ali com o nosso diácono Antônio, Jorge Trajano, meu cunhado Marcos também esteve lá conosco, louvando ao Senhor. E pude assistir o culto aí pela live, o testemunho do presbítero Francisco, como sua porta-voz, né? Sua esposa como porta-voz, foi bênção. Glória a Deus, me emocionei bastante ouvindo tudo que nosso presbítero passou. E louvado seja Deus que está conosco, para a glória de Deus. Todo mundo está vendo aí na mídia esse show da Shakira aí no Rio de Janeiro. E uma frase me chamou a atenção quando disse: o Rio de Janeiro se preparou para receber a Shakira. E a mensagem que eu tenho de Deus hoje para nossos corações é Apocalipse 19, versículo 7, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E a gente começa a pensar, o Rio de Janeiro está preparado? Se preparou para receber Shakira, mas está preparado para receber o Senhor? O Brasil está preparado para receber o Senhor? A Igreja Metodista Wesleyana da Rua 20 está preparada para receber o Senhor? Eu estou preparado para receber o Senhor? Quando a gente começa a pensar sobre a vinda do Senhor Jesus que foi anunciada, essa vinda é tão importante que ela vai ser um marco na história. A vinda de Jesus, ela marca um período muito importante da igreja. Porque para a igreja e para o mundo, quando Jesus vem, ele marca a entrada da igreja no céu. Mas também quando Jesus vem, ele marca a grande tribulação chegando sobre a terra. E a gente então começa a pensar por dois lados. Se essa vinda já tivesse acontecido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos, talvez alguns de nós não tivessem inserido com o nome escrito no livro da vida. Então isso causa uma certa preocupação e um sentimento ao contrário da vinda, porque a gente fica pensando nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, como numa visão humana, a gente fica pensando: tomara que realmente ele não venha mais um pouco, para que dê oportunidade para que o meu familiar se salve, para aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, dê tempo para ele. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que há um desejo de Deus de estar conosco.
A Bíblia diz que é um desejo também no nosso coração, tanto que o livro do Apocalipse, ele termina dizendo que o Espírito e a noiva dizem vem. Que aquele que ouve diga vem. E aquele que está com sede, venha e beba da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda de Jesus vai marcar um momento muito importante. E quando nós começamos a pensar sobre a vinda do Senhor, esse versículo diz, logo de frente, diz, alegremo-nos e regozijemo-nos. E ela não diz no passado como se, olha, ela está se preparando, não. O Apocalipse trata do presente como a coisa estivesse acontecendo e diz, olha, chegou a hora do casamento chegou. A hora de encontrarmos com o noivo chegou, porque Jesus trata de várias maneiras conosco. Muitas vezes nos chama de filhos, muitas vezes nos chama de vaso, muitas vezes nos chamam de várias maneiras. E aqui nessa mensagem ele está dizendo que a igreja do Senhor é a sua noiva e que ele é o esposo e que vai acontecer esse casamento. Louvado seja o nome do Senhor. É chamado para uma alegria e a gente começa a pensar, por que João, o anjo, está dizendo, alegremo-nos e regozijamos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o casamento chegou. E a grande alegria, porque uma das razões que a gente se alegra, é quando a gente imaginar que a voz do Senhor vai surgir nos ares, chamando os nomes. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 16 e 17, a Bíblia diz que os mortos encontrarão com o Senhor nos ares primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos seguirão para encontrar o Senhor nos ares. Então, quando a gente começa a pensar de pessoas que já morreram, que terão encontro com o Senhor, a gente começa a lembrar de homens como João Batista, que teve a sua cabeça decepada por causa do Evangelho, que foi cortado. E eu imagine quando o Senhor chegar nos ares e falar com a maior alegria, imagine o sorriso, a alegria do Senhor, a gente colocando uma forma humana para compreender isso, e o Senhor chegando dos céus e dizendo, João Batista, e ele então começa, a Bíblia diz que o fogo vai ter que dar os seus mortos, que a água vai ter que dar os seus mortos, aonde estiverem, o que tiver acontecido, as fornalhas, as cremação, tudo isso vai ter que dar os seus mortos, quando o Senhor chamar pelo nome, e quando o Senhor gritar, João Batista. Eu acredito que João, querido, vai se levantar e vai botar a mão no seu pescoço, e a Bíblia diz que nós receberemos um corpo transformado, um corpo de glória, e João Batista vai, sim Senhor, eu conheço essa voz, e vai de encontro ao Senhor nos ares, aleluia. Que momento, por isso que a Bíblia diz, regozijemo-nos e alegremos, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Quando a gente começa a lembrar de homens também como Policarpo, que era bispo lá na igreja de Esmirna, as 7 igrejas relatadas aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele era da igreja de Esmirna, ele era bispo lá. E os homens, nas suas perseguições, Roma perseguindo esse homem de Deus, esse bispo. E chegaram, se você não negar a Cristo, você vai morrer. Você negue a Cristo, porque todos vão ver que você vai negar e vai influenciar a outros também. E ele então disse, eu sirvo a Ele há 86 anos. Ele nunca me fez nenhum mal. Como que eu vou negar a Ele? E ele permaneceu firme. Então, os homens daquela época pegaram e fizeram uma fogueira grande e colocaram Policarpo. A Bíblia não, a tradição conta, a história conta que a chama, ela rodeava em volta de Policarpo e não acendia e não pegava fogo no homem de Deus. E de repente, então foram lá e feriram ele e mataram o homem de Deus, mas ele permaneceu firme na sua fé. E naquele grande dia, quando chamar por ele Policarpo, e ele vai aparecer inteirinho na presença do Senhor, louvando o nome do Senhor.
Quantos homens não foi assim? A Bíblia diz em Hebreus que homens que o mundo não merecia, homens que foram cerrados ao meio, homens que foram decapitados, missionários na África que sofreram e sofrem até hoje por causa do Evangelho, homens que morreram como Pedro, que a tradição diz que morreu de cabeça para baixo, homens como Paulo que sofreram pelo Evangelho, homem como Estevão que chegou a ser apedrejado e chegou a ter a visão do Senhor em pé, olhando para Ele. Homens que sofreram do Evangelho, naquele grande dia serão arrebatados e subirão para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a promessa da igreja, por isso que diz: regozijemo-nos e alegremos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ao homem está ordenado uma vez morrer, e depois segue-se o juízo. A Bíblia, ela é maravilhosa, e os discípulos, eles quando estiveram com Jesus, eles tinham muita curiosidade, assim como nós. E eles perguntaram: Senhor, quando se dará essas coisas? Quando que acontecerá essas coisas? E o Senhor então falou para eles e disse: olha, desse dia, nem os anjos, nem o Filho e nem o Pai sabem desse dia, somente o Pai sabe desse dia, melhor dizendo. Querido, a gente pensa que, como foi lido pelo Ministério de Louvor, que o Senhor se esvaziou. E Ele, naquele momento ali, como na parte humana, Ele respondeu que Ele não sabia, mas Ele é Deus, Ele sabe. Ele não usurpou ser Deus, por isso não disse o dia, porque também era um segredo, mas Ele não queria nem dizer. Ele, como homem, disse: eu não sei, mas o Senhor sabe o dia da sua vinda. Esse dia está no seu coração, aguardando o dia que vai estar com a sua igreja para sempre. A promessa do Senhor é grande, e Ele diz: olha, que Ele virá, aguarde esse dia, porque o dia do Senhor virá como ladrão. E a Bíblia diz: se o pai de família soubesse o dia em que o ladrão viria à sua casa, ele guardaria e vigiasse. É preciso que nós estejamos vigilantes, a todo momento, atento, porque a qualquer dia, a qualquer hora pode acontecer isso. Esse culto pode não terminar, querido, e o Senhor voltar. No meio do culto, o Senhor pode voltar e a gente então vai terminar esse culto. A gente vai continuar o culto lá em cima. A gente começa aqui e termina lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E falar de vir como ladrão, a gente começa a pensar que um ladrão, quando vai em alguma casa, ele não sai pegando qualquer coisa. Ele não sai olhando aquelas meias com furo. Ele não sai olhando aquelas roupas usadas. Ele vai procurar as joias, ele vai procurar dinheiro, ele vai procurar coisas de valores. E o Senhor também, como a Bíblia diz que virá como ladrão o dia do Senhor, Ele também, quando olhar para a terra, Ele vai ver um povo que está brilhando, porque a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Quando o Senhor olhar para a terra, Ele vai ver aqueles que estão brilhando e vai chamar, e vai pegar o de mais precioso, o de mais importante que Ele tem nessa terra, porque o mais importante que Ele tem nessa terra é você que aceitou o sacrifício dEle, que diz não para o pecado e que diz sim para Deus, porque todos quantos aceitaram Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá. Ele prometeu que viria. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é fiel, querido, em tudo que Ele diz. Ele falou que ia à cruz, foi. Ele falou que iria morrer e morreu. Ele falou que iria ressuscitar e ressuscitou. E Ele falou que vai voltar, e Ele é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Aleluia, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, querido, aconteceu algo parecido com o que está acontecendo aqui, porque Jesus reafirmou como aconteceu lá. Noé pregava o evangelho e anunciavam, e as pessoas chamavam ele de louco. Hoje o evangelho para o mundo é loucura. Essa coisa de você deixar de passear, deixar de se divertir, para estar 2 horas na igreja, fora o momento de preparação. E lá em casa, geralmente, quem se apronta primeiro é minha esposa, né? Ela senta meia hora, 20 minutos antes, senta no sofá e fala, tô pronta. E, inclusive, isso ela falou hoje, eu falei, eu vou comentar lá na igreja sobre isso. Ela sempre faz isso e eu digo que eu sempre fico por último. E, querido, é importante a gente pensar nisso, que o povo não acreditou no que Noé dizia. Chamavam ele de louco e de repente, porque nunca tinha chovido na terra, nunca tinha acontecido nada disso, e as pessoas duvidavam para que uma embarcação tão grande. E de repente, quando eles não pensaram, quando eles estavam fazendo as suas festas, quando eles estavam ocupados com outras coisas, veio o dilúvio e aquela geração só se salvaram os 8 que estavam entrando na arca. Hoje há uma arca para nós. Hoje o Senhor colocou uma arca para nós nos salvarmos, que é a igreja, querido. E eu imagino os dias que Noé esteve ali dentro da arca, quantos problemas que ele teve de administração. Administrar pessoas, administrar os animais, administrar comida. E quando eu vejo as pessoas aqui conversando sobre tantos ministérios, como é difícil administrar tantas coisas, querido. Mas é necessário, é a arca que o Senhor colocou para nós. Talvez você passe por algumas dificuldades, mas eu digo, não saia da arca. As dificuldades, onde tiver o ser humano tem dificuldades. A gente tem dificuldade no nosso trabalho, mas a gente continua passando ponto lá. A gente tem dificuldades na nossa casa com alguns vizinhos, mas a gente continua lá. E às vezes quando passamos por algumas dificuldades na igreja, a gente pensa em sair. Não saia da arca. Aqui é o lugar que Deus colocou para falar contigo, para aumentar a sua fé, para você ouvir a palavra, para você louvar o teu nome. Continue na arca, porque o Cordeiro, o noivo vem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando a gente começa a pensar, a gente começa a lembrar nessas 2 passagens que às vezes nós não associamos, mas elas estão juntinhas. Mateus 25 e João 14, que foi lido aqui, do não se turbe vosso coração. Havia um costume em Israel do casamento. E como que acontecia o casamento no Oriente, diferente aqui do Ocidente? O que eles faziam? Eles preparavam as virgens com as suas lamparinas, e que elas não eram a noiva. É importante a gente dizer isso, porque às vezes as pessoas confundem esse detalhe da passagem. Ali elas não representam, o que representa a igreja é a vigilância ali. Mas a noiva está dentro da casa esperando o noivo. E o que acontece? Eles tinham esse costume, e durante a noite as virgens ficavam com as suas lanternas, com as suas lamparinas e com um azeite preparado para quando o noivo chegasse e vinha alguém gritando, aí vem um noivo, aí vem um noivo. Então elas saíam e iam para iluminar o noivo, para ele encontrar com a noiva. E o que acontece? Só que antes disso, o que acontece? Quando tinha o selo, o compromisso do casamento, o que eles faziam? Quando tinha o pai apresentava para a mãe, os pais formavam o casamento. E depois daquele compromisso, o noivo saía e ia para casa para aprontar o quarto. Jesus vai aproveitar tudo isso para dizer. Ele pega e corre para a casa do pai para aprontar o quarto, e só depois que o pai diz, está pronto o quarto, está aprovado, está tudo ok, pode ir buscar a noiva.
É por isso que Jesus diz no capítulo 14, ele disse: olha, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho lugar preparado para vocês. E aí, depois disso sim, o noivo então, agora, ele vai buscar a noiva, porque o seu quarto, aí entra a passagem de Mateus 25. E ele começa então a ir ao encontro da noiva, e as moças então, quando escutam dizendo, aí vem o noivo, então elas correm para iluminar, porque não há essa iluminação pública nossa. Então o noivo vai sendo iluminado pelas 5, só que aí entra a lição da vigilância, que as 5 loucas não tinham um azeite reserva para ficar mantendo a lamparina acesa. Porque os nossos olhos humanos estão demorando. São 2000 anos que ele prometeu e ele não voltou. Mas nos olhos de Deus não. Ele diz, eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens. E o que você tem, querido? Fruto do Espírito. Dons espirituais. O nome escrito no livro da vida. Salvação, saúde, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. Deus tem feito grandes coisas. Essa família maravilhosa que você tem, que Deus te deu, quantas coisas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É um momento de vigilância. As 5 não tiveram o azeite para manter acesa a chama da lamparina, mas as 5 que foram prudentes, elas tinham, e foram iluminando o noivo até chegar na casa da noiva. Então abriu-se a porta, ele chegou e certamente disse, ó, vim te buscar, porque o quarto está pronto. E fizeram uma festa com aquela família ali, só que as outras 5 ficaram de fora. E querido, ficar de fora é muito sério, porque a gente começa a pensar na responsabilidade que nós temos, porque às vezes a gente se apega em coisas tão simples, porque o que é a nossa vida? A Bíblia diz que é como um vapor, aquela panela que você abre, e aquele vapor sai, quando você vê ele já acabou. Isso é a nossa vida. A gente se prende tanto a 80 anos, a 100 anos, a 70 anos, a um período de vida que é muito rápido. Um dia desse eu tinha 14 anos, tinha cabelos. Estou com 59, 5.9 para dar mais uma ajuda, né? Para dar mais um up. É up, viu? Estou aprendendo, viu? Para dar mais um up, eu boto 5.9 e o Senhor vai abençoando a nossa vida. Mas, queridos, como se prender a isso? O que é 100 anos comparado com uma eternidade? Não é nada. E o ser humano, a você que me ouve pela internet, não se arrisque em perder a sua vida, a vida eterna, e ficar longe do Senhor, porque não vale a pena. Que segurança é essa que nós temos? As pessoas dizem às vezes, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, daqui a pouco a gente tem que parar no hospital, né? Rapidinho a gente encontra um tempo, né? Eu parei um dia desses, o presbítero Mauro talvez tenha que parar um tempinho aí. É assim que funciona, querido, a gente se arrisca tanto, a gente corre tanto risco e não corre para os braços do Senhor, porque a nossa segurança está nele, é Ele que pode tudo. E Ele falou, eu vou vir buscar vocês. É interessante que Deus não é de apontar tanto o céu, Ele aponta sempre Ele. Eu vos virei buscar vocês e vos levarei para mim mesmo. Porque o prazer de Deus é estar com você. Deus sempre quis se relacionar com a gente. Ele criou a gente porque nos ama. O relacionamento de Deus conosco é extraordinário, querido. E Ele nos colocou aqui, estamos no ano do crescimento. Ele nos colocou aqui como embaixadores de Cristo, porque a Bíblia diz que essa pátria não é a nossa pátria. Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria é celestial.
Nós não somos moradores daqui, nós estamos aqui só um tempinho de passagem. Só que a grande responsabilidade nossa é representar o céu aqui. Quando Deus olha lá do céu e Ele vê você no seu ambiente de trabalho, Ele vê você num aplicativo de Uber 99, quando Ele vê você no ônibus, quando Ele vê você na fila do banco, Ele fala, ali tem um representante meu para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, para ganhar almas, para transformar essa nação, para preparar esse povo para a vinda do Senhor. Porque já a sua esposa se aprontou. Você é embaixador de Cristo. Você é embaixatriz de Cristo. Porque a embaixadora é a esposa do embaixador. Não representa que ela tenha o cargo. Ela é só a esposa do embaixador. Agora a embaixatriz, ela tem um cargo. Ela representa a pátria do céu aqui na terra. Querido, você é um representante. Que privilégio. É assim que Deus te vê, como um representante do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja? Quando o Senhor nos chamar e chamar você pelo nome. E quando o Senhor arrebatar os mortos e depois arrebatar os que estiverem vivos. Paulo fala, nós que estivermos vivos, subiremos para encontrar o Senhor nos ares. A lei da gravidade será quebrada. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando Ele te chamar, você vai ao encontro dEle. E o que é que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer quando nós sairmos desta terra, querido, para encontrar o Senhor nos ares, nós vamos comparecer diante de um tribunal. A Bíblia chama de tribunal de Cristo. Há usado uma palavra no grego chamada bema, que é tribunal recompensatório. Entenda que tudo o que você está fazendo aqui, o Senhor está anotando. Não foge nada dos seus olhos. A Bíblia diz que Ele tem os olhos como uma chama de fogo, e Ele tem uma memória extraordinária, porque Ele vive os 3 tempos. A nossa mente não é capaz de compreender isso. Alguém que consegue ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. De estar no Éden, de estar aqui agora e de estar lá no Apocalipse. A gente só consegue ter o nosso presente e passou um segundo e já virou passado. A nossa mente é limitada, mas a do Senhor, Ele tem controle sobre todas as coisas. Então todo o trabalho, querido, que você faz no GECEL, todo o trabalho que você faz ali de fazer cada detalhezinho daquela reunião, que você ajusta um lanche, que você ajusta um convite, que você ajusta, prepara, limpa a sua casa para receber as pessoas. Tudo que você está fazendo está sendo observado pelo Senhor e naquele grande dia nós vamos apresentar a Ele. O tribunal de Cristo que nós vamos comparecer é para isso. O Senhor vai pedir para nós apresentarmos a nossa obra. Assim que surgir o arrebatamento, a gente não entra direto para o céu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que alguns ainda serão salvos como pelo fogo, porque não terão obras, como tipo aquele ladrão na cruz. Qual é a obra que ele fez? Ele estava lá no finalzinho, já tinha aprontado um monte, e ele fala, nós temos razões para estar aqui, mas esse nada fez, já é um galardão, defendeu o Senhor. Mas serão salvos como pelo fogo, porque em momentos que a gente tem a esperança daquele ente querido, pessoas que você ama, pessoa que eu amo, e que eu guardo um fio de esperança assim, ó, no último momento, Senhor, Ele deve ter te aceitado e deve ter se arrependido. Salvo como pelo fogo, diz a Bíblia. Sabe aquela escada magiro que o prédio está pegando fogo e vai cair? Bota lá a escada, tirou a pessoa, o prédio, buf. Salvo como pelo fogo, a Bíblia diz essa expressão. E a Bíblia, para comparar com a gente, ela faz umas comparações com os materiais. E ela então diz que quando nós apresentarmos as nossas obras ao Senhor, a Bíblia diz que diante do Senhor, quando Ele chamar a gente pelo nome, imagine toda a igreja de todos os tempos acompanhando isso, querido. Lá vai estar Abraão, Isaac,
Jacó, Moisés, de todos os tempos, se as pessoas salvas vão estar lá e vai chamar o seu nome. E vai falar assim, mostra as suas obras. E a gente comparecendo diante do Senhor, a gente vai pegar o nosso... Vamos imaginar muito, gente? E coloca lá e o Senhor então começa a olhar. Mas antes de nós, que eu não sou bobo, nada de comparar coisa ruim com a gente, né? Antes de nós, alguns chegam lá e vão colocar as suas obras. E a Bíblia diz sobre 3 materiais: feno, palha e madeira. E o Senhor vai coloca-se e vai fazer um volume enorme e a pessoa coloca lá. Então o Senhor coloca o fogo. E você sabe que quando o fogo bater no feno, na palha e na madeira, vai olhar assim, ó. Não sobrou nada de obra. Porque feno, palha e madeira fala de obra humana. O que é obra humana? É quando a gente faz as coisas pelo nosso ego, pela nossa vaidade, para o nosso crédito, para o nosso merecimento. Mas ao contrário disso, mas está salva a pessoa, já está no céu, querido. Só que o galardão vai ser o mínimo, mas já está salvo. Uma vez que foi arrebatado, está salvo. Mas nós estamos falando de recompensa, de galardão por obras. A salvação não vem pelas obras para que o homem não se glorie. Mas o galardão é outro, né, presbítero Rômulo? É outro assunto. E aí quando as outras... Agora vamos colocar a gente, né, nessa parte boa, né? E a gente chega lá com as nossas obras. E a gente chama você pelo nome e você então se apresenta e coloca as suas obras lá. A Bíblia tem 3 materiais que foi até falado aqui hoje: ouro, prata e pedra preciosa. E o Senhor então vai colocar o fogo nessas obras para ver o que vai restar, queridos. E você sabe que o ouro representa tudo que você fez aqui, que você faz para a glória de Deus. Quando você faz aquilo e você diz, Senhor, eu estou fazendo isso para a glória do teu nome. E ele fala, é para a minha glória. E está anotado essa obra lá. Quando você faz alguma coisa e é para glorificar o nome de Jesus, a prata representa a redenção, o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Todas as vezes que você fizer uma obra e você fala, Jesus, eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu estou negando a isso porque eu te amo, eu estou fiel ao Senhor porque eu te amo, eu estou dizendo não para o pecado porque eu te amo, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Todas as vezes que você diz não e você faz alguma coisa boa para o Senhor, Ele anota e entende que você está fazendo uma obra de prata, porque é para a redenção e para glorificar o nome dEle. Aleluia. A outra obra que nós vamos apresentar é a obra de pedra preciosa. Pedra preciosa não se acha em qualquer lugar, querido. Alguém já achou diamante na rua? Jaspe, rubi. Não, essas pedras não se acham em qualquer lugar. Essas pedras são trabalhadas nas minas. É lá no fundo da terra. E nós, como servo de Deus, nós iremos trabalhar essas obras aqui dentro. São obras que glorificam o Espírito Santo. São coisas que são tiradas lá de dentro do seu coração mesmo, lá do fundinho, quando você faz alguma coisa. Quando você faz obras e o Espírito Santo então entende que Ele que está te conduzindo a você fazer aquilo, a você não pagar o mal com o mal. A você que recebeu uma palavra dura e você suportou. Porque suportar significa dar suporte. Suportar não é aturar, de dizer eu tenho que andar com esse irmão, eu tenho que aturar essa irmã. Não. Suporte, é por isso que essas caixas estão penduradas aqui. Há um suporte ali segurando. E Deus quer que você suporte o seu irmão. Deus quer que você segure para que ele não caia. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Mas a Bíblia diz que
aquele que é forte suporte aquele que é fraco. E deixa eu te falar uma coisa muito séria, que é um termômetro que eu não vou avaliar. Quem vai avaliar esse termômetro é você. Se a Bíblia diz que o forte suporta o fraco, quando eu digo eu não suporto, eu estou dizendo que eu não sou forte. Eu estou dizendo que eu sou fraco. Você entendeu isso, querido, esse mistério? Porque o forte suporta o fraco. Quando eu não suporto, eu estou dizendo eu sou o fraco da história. Tanto que a Bíblia diz sobre isso, que a Bíblia diz, se te fizerem alguma coisa, vá a ele e peça perdão. E a gente podia argumentar, Senhor, fui eu que fui machucado. Senhor, fui eu que fui ferido. Sabe por quê? O fraco não vai ter força para pedir perdão. Mas quem é forte tem. Quem é forte entende o que o Espírito Santo falou e diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão não é por sentimento. Eu ainda não estou sentindo de perdoar, nossos bordões, né? Eu não estou sentindo de perdoar, não é sentimento que gera o perdão. É a palavra de Deus que diz perdoa. Perdoa porque quando eu estava na cruz, eu perdoei aqueles que me levaram até a cruz. E nós estamos também com a cruz de Cristo, né, querido? Então nós vamos perdoar porque nós queremos que quando Ele bradar lá, o nosso nome esteja nessa lista. Aleluia, eu não vou deixar ninguém nem nada fazer que o meu nome saia dessa lista, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aleluia, glória a Deus. O tribunal de Cristo, a Bíblia diz que o meu galardão está na minha mão, para eu dar a cada um de vocês. Apocalipse, logo no último 22, termina com esse versículo também dizendo. E a gente então começa a pensar qual é a diferença do tribunal de Cristo para o trono branco, porque se a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, ela também fala sobre o trono branco em Apocalipse 20. Entenda uma coisa, que o tribunal de Cristo é para recompensa, mas o trono branco é um trono para condenação eterna. E que nós não estaremos lá, querido. Eu profetizo isso, você não vai estar lá para ser julgado. E quando estivermos lá, sim, mas para observar, porque toda a igreja, assim como o povo vai estar no tribunal de Cristo, também estaremos não sendo julgados, mas acompanhando o julgamento do trono branco. Imagine no trono branco chegando assim como chama os homens. O Senhor chama os homens no tribunal de Cristo para compensar. Ele também vai chamar no trono branco os nomes. E um nome que tem 99,99, vou me arriscar um aqui. Eu não gosto de botar ninguém no inferno, mas vou me arriscar. O Adolf Hitler, que matou tantos judeus. Um homem que foi terrível na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Imagine, supondo que ele está nessa lista. Imagine chamando ele Adolf Hitler. E ele comparece lá e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Aqueles que não confessam que Ele é Senhor aqui, que não confessam que Ele é Rei aqui, naquele grande dia no trono branco, irão comparecer diante do Senhor e naquele desespero da eternidade, que não tem como dar desculpa, que não tem como arranjar nada disso, terão que dobrar o seu joelho e falar Senhor, e vão arrumar desculpa daqui e dali, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, e lançará no inferno, e lançará no lago de fogo e enxofre. Queridos, a grande tribulação, enquanto a igreja vai estar passando por toda essa festa de ser recompensada, de entrar nas bodas, de ceiar com o Senhor, haverá na terra um momento muito difícil, que era o momento da grande tribulação. A Bíblia diz que é um momento tão terrível, como nunca houve. Por mais que você possa imaginar vários momentos difíceis que esse mundo já passou, nunca houve igual.
e nem depois haverá um momento de tão difícil. A Bíblia chega a dizer que durante um período as pessoas procurarão a morte e não vão encontrar. Você imagine uma pessoa atirando do alto do prédio, de um prédio de 30 andares, 40 andares, ela chegando lá e se esborrachando toda e saindo daquele jeito todo arrebentado e vivo. Você consegue imaginar uma pessoa se atirando aí da ponte de Niterói, como tantos fazem, e depois sair nadando e não conseguindo morrer? Porque a morte é um espírito e será tirado dessas pessoas. É o momento da grande tribulação que o mundo vai passar logo após a vinda de Jesus. Mas nós, a igreja do Senhor, nós estaremos para encontrar com o Cordeiro, querido. Nós vamos louvar daqui a pouco, os irmãos podem vir chegando para cá para a gente se preparar para louvar o Senhor. Vamos terminar louvando. O Senhor coloca o homem, muitas vezes, pensativo, e o homem começou a falar de suas riquezas, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou pegar a minha riqueza, eu vou colocar, eu vou guardar aqui, eu vou guardar ali. E o Senhor então fala assim: louco, hoje te pedirão a tua vida, e o que tem preparado, e para quem será? Quantas vezes o homem faz tantos planos, o homem confia na sua riqueza, na sua conta bancária, na sua saúde, confia em tantas coisas, quando na verdade a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Porque a vinda está muito próximo. A gente começa a olhar, querido, todas as coisas que têm acontecido aí, a tecnologia como está avançada, como existem guerras desde 93 que eu estudo a respeito de um só líder. Eu achava um absurdo em 93, como pode um líder só? Como pode uma só moeda? Como pode um só idioma? Como farão isso? E hoje, com toda a tecnologia, a gente não acha isso mais um absurdo. Está tudo se preparando, há uma agenda 2030 para muitas coisas acontecerem nesse sentido. E a igreja precisa estar preparada. Daniel era um homem que ele lia a Bíblia e ficava atento. Em Daniel capítulo 9, ali há revelações extraordinárias sobre isso, sobre as 70 semanas de Daniel. O noivo vem. Ele está se preparando. A casa está pronta. Pode buscar a minha igreja, porque a casa está pronta. Pode buscar a noiva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Breve o seu nome será chamado, querido. Ele vai bradar dos céus. A Bíblia diz: com voz de arcanjo, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele vai chamar pelo seu nome. Aleluia. Dos meus maiores sonhos, o meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar. Aleluia. Que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Contempla isso pela fé. Aleluia.
Ele vai te chamar pelo nome. Aleluia, noiva. Alegremos-nos e regozijemos-nos. A geração que espera a sua volta, Rei da glória. Somos a geração que busca a sua face e te adora. Somos a geração do arrebatamento. Aleluia. Quando esse dia não chega, traz avivamento. Aleluia. Aviva a tua obra, Traz Senhor. avivamento. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aleluia. Traz avivamento. Traz avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. 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 O encontro será lindo. O encontro nesse dia, querido, quando a gente começa a pensar sobre como será esse encontro, quando der a ordem do Pai e se levantar do trono e dizer: meu filho, vai buscar a sua noiva. A Bíblia diz que nas regiões celestiais, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas a nossa luta é contra os principados que estão nas regiões celestiais. Quando há um casamento na igreja, todo mundo então começa a limpar a igreja. As irmãs organizam a igreja e deixam a igreja, olha, uma maravilha, limpinha e toda ornamentada. E a passagem por onde vai passar a noiva hoje está suja. A Bíblia diz que as potestades estão nas regiões celestiais. Mas quando o céu se abrir e que surgirem os anjos e que o noivo chegar lá no céu e olhar para a terra, a limpeza vai ser imediata. Os demônios vão sair para tudo quanto é canto e vão abrir, porque a noiva vai subir. Aleluia. A noiva vai encontrar com o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que é como um piscar de olhos, que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz que eis que eu pus uma porta aberta diante de você, que mesmo com pouca força, grave isso por favor, que mesmo com pouca força você não me negaste, mas foi fiel ao meu nome, mesmo tendo pouca força. Ele te ama, Ele sabe a tua força, Ele sabe o que é você capaz. Ele te ama do jeito que você é. Ele quer que você cresça, que você conquiste cada vez mais, mas Ele te ama do seu jeitinho, do jeito que você é. Ele conhece as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor. O encontro com o noivo será extraordinário. Nós veremos Ele face a face. Nós veremos face a face e seremos como Ele é.
aquelas tristezas nossas, que às vezes precisamos conversar tanto, desabafar tanto, com tantas dificuldades que passamos no nosso emocional, com tantos projetos que às vezes queremos fazer e não temos êxito, com tantas frustrações, com tantas páginas da nossa história que nós gostaríamos de reescrever. Entenda uma coisa: no céu é um lugar de alegria, e isso será modificado na nossa mente, querido. Será modificado e a gente começa a pensar: e as pessoas que não aceitaram a Jesus, como é que nós vamos ter alegria em pensar nessas pessoas? Querido, quando chegarmos no céu, a nossa mente terá um nível muito maior, e nós vamos então olhar não com essa alma que a gente tem, não com esses sentimentos e emoções que a gente tem. A gente vai olhar com a justiça de Deus e entender que Deus é justo e Ele sabe o que Ele faz, e nós viveremos com Ele para sempre, no momento de uma eterna alegria. O noivo vem, louvado seja o nome do Senhor. O encontro com o noivo vem, aleluia.